pequeno, mas com certeza o público maior está presente também, que são os desencarnados. Quando a gente se reúne numa casa religiosa, seja ela qual for, com certeza, e falando de Jesus principalmente, porque a gente aqui vai falar de Jesus, vai falar das nossas coisas, né? A doutrina espírita, ela traz uma bagagem muito grande que a gente pode diversificar os assuntos. E sempre à luz de Jesus, né? Que ele é que trouxe para nós esses ensinamentos, nós não derrogamos nada, nós apenas vamos segui-lo. E a essa caminhada que ele já trouxe para nós estamos nos esforçando para fazermos. E pensando nisso, assim, iniciando 2020, né, primeira reunião de 2020, que nós pensamos sempre naquelas coisas todo ano, né? 2020, o ano que vem vai ser melhor, o ano que se aproxima, a gente começa a elaborar uma série de coisas boas, né? De projetos da nossa vida, de coisas que a gente quer que aconteça, né? Para os nossos objetivos. E eu penso muito sobre isso, né? O que nós queremos realmente? Né, quando o ano passa, porque é um ciclo que se encerra para recomeçar um novo ciclo, assim como nós, quando desencarnamos, é um ciclo que se encerra para vir um novo ciclo. Então, esse novo ciclo que se inicia, a gente sempre almeja coisas boas, a gente pensa, não vou mais fazer o que eu fazia antes, eu não quero ser do jeito que eu era antes, eu quero uma transformação interior, eu quero uma mudança, eu não vou, né, mais aquele local, vou ver se eu não faço isso ou aquilo, né? A gente pensa em várias coisas. Esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou mudar, vou fazer, né, como a gente vê nas redes sociais, né, vai ser uma mudança geral, né, uma nova pessoa. Mas isso tudo depende de nós. Por isso que quando a Dani, que não está aqui, está lá em cima, me perguntou o que seria a palestra, eu disse para ela assim, Dani, não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa. Porque eu acho que quando a gente conversa, a gente troca, e é isso que nós precisamos. Né? Porque numa roda de amigos, se só um fala, a gente não tem, né? A gente fica só ouvindo, às vezes a gente quer falar, quer dar uma opinião, quer ajudar, né? Então é uma conversa. A gente vai conversar aqui de um trecho do Novo Testamento, lindo, maravilhoso, que eu já havia estudado e fiquei até na dúvida o que eu iria fazer hoje. Mas aí quando eu fui reler esse texto, eu pensei assim, esse texto é maravilhoso, é a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E esse texto, quando Paulo está na prisão e vem conversar com Timóteo, que ele considerava Timóteo como filho dele, ele vai falar nesse texto, é um roteiro, esse texto, que a gente vai seguir. Eu fiz assim 3 fases. Eu escutei essa palestra de um palestrante espírita chamado Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo Dutra Dias, ele é uma pessoa que entrou na doutrina com 13 anos, numa dificuldade muito grande que a gente depois vai contar, que eu vou contar. E aí ele foi desenvolvendo o dom da retórica, da fala, né? E ele é juiz, a profissão dele é juiz. E ele vai fazendo estudos do Novo Testamento, do Evangelho, e tem muitas coisas que ele traduz, porque ele sabe várias línguas. Então ele traduz o Novo Testamento, ele traduz direto do grego, do latim, do aramaico, né? Então ele tem essa capacidade, ele veio com toda essa bagagem para trazer para nós. E aí eu me lembrei desse texto, que eu gosto muito, e aí fui escutar Haroldo de novo, porque ele que me incentivou, não ele pessoalmente, mas através da palestra dele no YouTube, ele que me incentivou a ler na época esse texto. Aí eu pensei, esse texto é maravilhoso para a gente fazer início do ano, porque vai ser um roteiro para o que a gente precisa realmente. É um roteiro de gratidão, um roteiro de fé, um roteiro de esperança. E ao longo, eu não vou ler todo, eu vou ler só um pedaço, porque ele é lindo.
Ele é muito lindo, essa segunda epístola a Paulo. E aí, a Timóteo. E a gente vai parando e vai conversando. Porque como ele é muito rico, não dá para fazer todo. Eu tirei pelo menos esse texto, que é de 1 a 9, para a gente conversar. E aí eu vou lendo e a gente vai conversando. Então ele diz assim, quando ele escreveu essa epístola, o Paulo, ele estava preso. Já estava bem idoso. Eu pedi aqui, né? Qual é o negocinho? Aperta aí para mim, por favor. Eu prefiro. Não está indo? O que foi aí, não? Então, peraí. Vai tocando que eu vou ver. Fala para mim onde que eu aperto aqui que eu não Não costumo é isso, não. Ah, tá. Vai, que aí de repente você consegue. O orador é bom, o orador contra a regra. Tá congelado ali, porque é isso que eu falei, não é isso. Vai tocando que eu vou. Então, aí eu vou a Ana ajeitar vai aqui. botar a imagem de Paulo na prisão, conversando com Timóteo, escrevendo a epístola a Timóteo. E quando ele, antes dele ser preso, ele encontra, tá aí, olha lá, Paulo escrevendo a segunda epístola quando ele está na prisão. A mãe já havia desencarnado com muito desgosto de Paulo, porque Paulo foi um perseguidor e passou a ser perseguido até que ele, a gente vai ver ao longo do texto, que ele se transforma. Então, quando ele foi para a prisão, ele passou por momentos muito difíceis, porque quando ele foi procurar, a mãe já havia desencarnado, né, de desgosto, assim, uma série de coisas havia acontecido, mas a depressão, na época, que chama-se desgosto, né, na época se chamava desgosto, é desgostoso, não tem, né, vontade de viver, está decepcionado. Eles se decepcionaram com Paulo, porque Paulo, ele perseguia os cristãos, e de repente ele passa a ser perseguido, porque ele vê, né, naquela trajetória dele, ele vê que era isso que ele queria, né, como ele é chamado vaso, né, prometido. E aí, quando ele vai procurar o pai não quer falar com ele. O pai não quer falar com ele, porque ele tinha uma situação muito boa, Paulo. Rico, né? Na época, rico, com posses. E o pai, né? Eles olhavam as regras das escrituras. Então, como é que ele agora vai seguir um homem que apareceu chamado Jesus Nazareno? Então, aquilo foi uma situação muito difícil. E Paulo foi vivendo a vida dele, e até que pegaram Paulo por ele seguir Jesus e por ele falar sobre as escrituras de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E ele preso, ele encontra, antes dele ser preso, ele encontra uma vovozinha na rua, conversando com ela, e essa vovozinha chama-se Lloyd. E Lloyd tinha uma filha chamada Eunice. Eunice tinha um filho chamado Timóteo. E eles eram uma família que também não tinham muita crença. E ele, conversando com a vovozinha, interferiu nos pensamentos dela, conversando sobre isso, né, que a Lloyd fala, a Eunice também, ele consegue conversar, e Timóteo, ele tem o Timóteo como filho, porque conseguiu fazer com que eles entendessem o que ele estava querendo dizer. E ele passa a ser filho de Paulo na prisão, e Paulo dita todas as coisas para ele. Quem viu o filme Paulo Apóstolo? Tem uma passagem que fala sobre isso, esse filme. É um filme que é recente, eu acho que foi lançado em 2019, se eu não me engano. E vale a pena assistir. E aí ele passa, então, os dias dele na prisão, com muito sofrimento, muita dor, mas ele era um cara de fé. Ele já sabia que aquela era a situação dele, por tudo que ele já havia passado. E aí ele escreve essa epístola que diz o seguinte. Ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então ele fala isso, graça. Aí ele começa assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Ele dá graças a Deus mesmo estando nessa situação, né? Para a gente ter uma noção de como era um espírito que estava mais à frente, muito à frente de nós. Ele diz assim:
desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura. E aqui ele começa a explicar para Timóteo esse antepassado. Quem veio primeiro? Ele dizia para Timóteo o seguinte, nesse pedacinho aqui: Timóteo, todos nós renascemos num momento de luz. Esse momento de luz que nós nascemos, ele interfere na nossa vida. O que estava acontecendo no momento em que nós nascemos? Ele conversa assim com Paulo, ele quer dizer isso para Timóteo. O que estava acontecendo? Essa luz é uma energia que nós trazemos. Porque quando os nossos pais se encontram, o pai, o gene da nossa mãe, com o gene do nosso pai, forma alguém, que somos nós, que é o outro gene. Mas é necessário que haja a combinação desses dois genes para que a gente possa renascer e vivenciar aquilo que a gente precisa. Então ele comenta isso com Timóteo quando ele diz, graças aos antepassados, ele quer dizer o seguinte: toda a gratidão que nós temos que ter com aqueles que nos antecederam. E aí já começa um primeiro ensinamento dele, essa gratidão que muitas vezes a gente não consegue ter. E aí acontece muito o que a gente vivencia hoje, né? A gente vivencia assim, eu não sou nada porque meu pai não tinha condições de me bancar e por causa disso eu não sou nada. E hoje em dia eu tenho raiva do meu pai e da minha mãe que não conseguiram fazer com que eu fosse alguém porque eu não tinha condições financeiras, materialmente, para poder eu progredir. E aí ele explica exatamente isso aqui, ele diz, os antepassados são importantes, porque foram eles que vieram primeiro, eles trouxeram uma experiência para nós. Hoje, se nós somos pais, nós somos os antepassados daqueles que estão vivendo no nosso lar. E a nossa responsabilidade de demonstrar isso para eles, para que eles possam entender essa luz que nos envolveu no dia do nascimento, dessa reencarnação, do renascimento. Que luz é essa? Essa luz é tudo que acontecia naquele momento e que fez com que aquele momento acontecesse. Então vamos supor assim, a Bossa Nova. A Bossa Nova não foi uma luz que aconteceu, várias pessoas envolvidas na Bossa Nova e aquilo ficou por muito tempo, depois aquilo foi indo de outra forma. Foram vindo outras situações, outras músicas, outras combinações para que mas aquilo naquele momento foi importante. Então todos os momentos, essa luz que ele fala desses antepassados é exatamente isso. É esse momento importante do qual nós tivemos parte para que ali pudesse, o Betinho, se o senhor quisesse levantar, pode levantar, tá bom? Se achar melhor, não tem problema. Tá bom. Então ele agradece aos antepassados por tudo que está acontecendo. Esse é o primeiro ensinamento de Paulo a Timóteo quando ele fala dos antepassados. Até porque ele havia encontrado Lloyd e Eunice. Então ele ali já fez, de alguma forma, uma antessala para poder falar para Timóteo o que eram esses responsáveis na vida dele. E aí Haroldo, muito interessante, o Haroldo conta a história dele nessa palestra. Ele diz o seguinte, que a mãe dele, ele conta com suspense, mas eu não vou contar com suspense, porque ele está contando, né? Ele conta que a mãe dele, né, ele morava em Minas, numa área bem rural, e foi para Belo Horizonte para poder ganhar a vida, porque ela queria ser uma bailarina, ela queria estudar, ela queria progredir, né? E ela foi para lá e foi trabalhar numa casa como empregada doméstica. E aí ela viveu lá nessa casa, trabalhou nessa casa. Deixa ele passar aqui. Nada, seu Betinho, que isso? Vai com Deus. O senhor vai ou vai lá para cima? Tem. Pede a Maria Lúcia lá para dar um passe nela. A Ednilza também acho que está lá. Quer receber no passe, depois fica à vontade, viu, seu Betinho? E aí ela vai para lá, trabalhar em Belo Horizonte,
e vai para essa casa, uma família de classe média, e vive lá. Só que no meio daquelas, né, do trabalho dela, o filho do casal assim, de posse, né, vamos dizer assim, mediano, mas que tinha condições, né? E o filho do casal engravida essa moça jovem. E aí, o que ela vai fazer? Não vai mais trabalhar, porque a família não queria mais ela grávida, né? E ela fica desorientada, não sabe o que faz, e a família some com o filho. Bota ele para estudar fora do país, some com ele, que é para ele não se envolver e não ter nenhuma responsabilidade perante aquele ato cometido. E ela, coitada, né? A gente sabe como é que são as coisas. Fica muito desiludida, não sabe o que fazer e volta para a cidade dela, e tem um neném e tal, e nasce quem? Haroldo Dutra Dias, né? E Haroldo conta isso nessa palestra, que é uma situação de que se ele não agradece, não tem essa gratidão pelos antepassados, como Paulo fala para Timóteo, ele hoje não seria esse palestrante, ele hoje não seria um juiz, e o juiz que tem uma ideia da doutrina espírita, então na hora que ele está lá no trabalho dele material, ele pode ajudar com todo esse conhecimento da doutrina que a gente sabe, né, da reencarnação, dos problemas, né, que nós estamos gerando, estamos aqui para acertar, então isso favorece tudo. Então ele comenta isso na palestra dele, e é isso que Paulo está querendo falar para nós desses antepassados. Aí ele continua dizendo assim: de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e dia, porque ele ora pelo Timóteo, tendo em vista, ele quer que Timóteo cresça, né, desenvolva. E aí ele continua: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, por causa do sofrimento que ele iria passar, um jovem, e ele passando todo esse material do Evangelho para o Timóteo, ele tinha certeza que Timóteo ia sofrer como jovem, como Haroldo. O Haroldo, com 13 anos, ele foi parar, ele ganhou um livro, Nosso Lar, e não entendia nada. Então ele foi parar numa casa espírita de um senhor que adotou ele, vamos dizer assim, na religião, e ali ensinou tudo para ele. E ele conta que com 8 anos de idade, 8, 10 anos de idade, ele já tinha passado por várias casas para adoção, famílias, mas ninguém ficou com ele, até que depois ele voltou para a mãe, a irmã ficou com ele e tal. Então olha só isso, né? E aí, aqui ele vai falar agora o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, no Timóteo, não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Ele aqui vai falar dessa fé que todos nós recebemos, né, que temos, né, o acreditar, né, aquilo que nós temos a certeza que existe dentro de nós, porque fomos criados por Deus. Então nós temos essa chama divina dentro de nós. Então ele despeja em Timóteo essa fé e diz: a fé que Lloyd e Eunice também têm, de uma outra maneira, porque o Paulo quis apresentar para Timóteo essa fé que não se cansa, a fé dessa luz que nós falamos, da qual nós nascemos e que temos a responsabilidade aqui, dessa fé da qual nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós vamos fazer. Então ele deixa bem claro para Timóteo que essa fé que veio da avó, que veio da mãe, que vai até ele se propõe a orar sempre pelo Timóteo, para que Timóteo continue essa jornada, para que ele não perca essa jornada, para que ele não deixe de continuar, de fazer isso que eles estão fazendo ali, que Timóteo possa continuar, assim como Paulo, né, que sofreu tanto e nessa situação que ele estava querendo passar adiante as coisas que ele tinha aprendido. E aí ele fala o seguinte, é que eu anotei alguns exemplos aqui, deixa eu ver se eu falei todos. Aí é exatamente isso. Aí o que ele quis dizer aqui é falar para Timóteo: Timóteo, prepara-te.
Não deixe se levar, não deixe vencer por coisas que não vão ser úteis a você. Se prepara, como todos nós precisamos nos preparar para uma nova jornada com crescimento. E aí ele segue, aqui ele diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Isso é a coisa mais linda. Olha, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aí quando a gente lê isso, a gente pensa assim: impõe as mãos que nem um passe, né? Então vai despertar em ti quando eu der um passe. Não. Olha que coisa mais linda. Todos nós trazemos uma lembrança de alguma coisa e trazemos os nossos dons espirituais. Todos nós trazemos os nossos dons. Não tem uma pessoa que não traga o dom espiritual. E assim, nós temos, trabalhando, nós arrecadamos, vamos supor em termos financeiros, nós estamos trabalhando e arrecadamos 10 mil reais. Tá? Só que nós recebemos esse dom divino 100 mil. Então, se a gente somar, tem 110 mil. Só que 100 não é nosso. 10 é nosso. 100 foi esse que a gente recebeu, mas a gente tem que devolver. Como que a gente vai devolver? Nós vamos devolver por aquilo que nós formos praticando, aprendendo, dividindo, espalhando, doando. Então, esse dom espiritual que nós recebemos, essa dádiva, é isso que ele está falando da imposição. Quando nós acatamos uma ideia, uma educação no lar, quando nós chegamos numa casa espírita ou em qualquer local de religiosidade, de religião, que aquela pessoa nos recebe, nos dá o prazer de poder ter um trabalho, fazer uma assistência, fazer qualquer coisa dentro de uma casa, isso é impor as mãos. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Impor as mãos é você ajudar, é você promover aquela pessoa daquilo que ela já tem, mas você impulsiona aquilo que ela já tem, ajudando para que ela possa caminhar. Essa imposição de mãos. E ele estava falando ali exatamente isso, ele estava impondo as mãos para Timóteo. O que ele estava fazendo com Timóteo? Passando aqueles ensinamentos para Timóteo. E ele fala tudo isso muito sutil, que a gente não consegue perceber se a gente for ler só e passar. Então, o estudo do Evangelho, o estudo do Novo Testamento, ele é difícil por isso, porque a interpretação é muito difícil. E quando a gente começa a perceber de uma outra forma, na visão que nós temos mais ampla, tendo a gratidão, a esperança, porque isso é tudo esperança, ele está falando tudo com esperança. Timóteo, não perca as esperanças, mesmo que você encontre dificuldades à sua frente, você tem os seus antepassados que vieram antes, e que é isso que a gente precisa, como ele falou, prepara-te, porque você vai precisar de todos esses ensinamentos. E aí ele diz mais assim, por cujo motivo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza, e de amor, e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor, o de fortaleza, o de amor e de moderação. Olha, três palavras interessantes. Fortaleza, a força para a gente vencer, não a força material para combater. E dentro desse mesmo epístola, ele fala lá na frente, combati o bom combate. Esse bom combate que ele está querendo passar para o Timóteo, exatamente essa fortaleza que nós temos que ter dentro de nós. É essa noção de que nós temos condições de passar fortes, seguros, se nós temos alguma coisa que nos fortalece, que nos ampara. Se nós tivermos conosco toda essa sabedoria que ele está nos ensinando, de gratidão, de esperança, de fé, de coragem, nós vamos ter tudo isso. Então, ele quer nos mostrar que toda essa fortaleza que às vezes a gente coloca, né, essa coisa do orgulho, da vaidade, isso não é fortaleza. Isso aí não é fortaleza.
pode ser fortaleza para você assustar, amedrontar. Ele até fala aqui do medo. Mas não é essa que a gente precisa. A gente precisa de outra fortaleza, da humildade, do saber entender que nós somos capazes, mas com outro tipo de força. Não é essa que vai gerar atrito que a gente está vendo por aí. E aí ele fala aqui assim, eu até me lembrei de uma outra palestra que o Haroldo faz também. Eu estou morrendo de calor, porque eu já tenho calor naturalmente, falando ele sente mais calor. O Haroldo fala numa outra palestra interessante, se puder parar, porque se ninguém quiser, vira para cá, não sei. Porque tem pessoas que não gostam de ventilador. Aí o Haroldo, numa palestra, ele fala que ele estava no carro com o filho dele, e o filho dele, e ele levou uma fechada. Um cara lá levou uma fechada e ele ficou furioso. O Haroldo Dutra diz, a gente vai, Haroldo, Ana, se quiser desligar isso, deixa só aquele para mim, sei lá. E aí o filho dele estava do lado dele. E o Haroldo chegou a abrir o vidro. Aí ele falou assim, o filho falou para o pai assim, pai, você vai responder? Aí o Haroldo, eu estou com vontade. Aí ele falou assim, você já pensou se a pessoa que você vai responder falar alguma coisa, uma besteira, não é aquele que te assiste no YouTube as suas palestras? Como é que você vai ficar a partir de agora? Aí ele, fechou o vidro. Meu filho. Percebe como a fortaleza não é isso que nos torna fortes. E é isso que ele está querendo falar para Timóteo. A atitude que nós vamos promover, né, o que nós vamos dar como referência, nós não somos referência de nada, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar alguma coisa, a gente quer que o outro participe conosco dessa coisa boa. Então a gente vai servir, como ele disse lá, dos antepassados que vieram à nossa frente, porque todos vieram à nossa frente. A gente sempre vai ter alguém que veio à nossa frente e respeitar. Então, o que ele fez? E quem veio à frente? Haroldo. O filho nasceu depois, mas olha o ensinamento. Essa fortaleza não ia adiantar nada, né? Então, teve que entrar ali o amor e a moderação, para ele não falar mais nada, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Tem um outro palestrante, já bem mais idoso, que é o Divaldo Pereira Franco, e ele também conta umas histórias. Às vezes ele tem umas passagens no YouTube com pequenas histórias que ele conta, não é palestra, não chega a ser palestra não. E ele conta numa dessas histórias do ódio que ele tinha, uma irmã e o pai, o ódio que eles tinham um do outro. Então o Divaldo conta essa história do ódio entre eles, né? Que era uma coisa muito doida, assim, que quase desde que nasceram, quando eles passaram a se entender, né? O pai já, mas a filha, né? Depois foi crescendo e tal, era um ódio tão grande que ele queria ajudar, mas não tinha como ajudar, né? Então, eles comentavam, né? Os dois comentavam, meu pai tem ódio de mim e o pai, minha filha tem ódio de mim, e ficavam naquela coisa, né? Até que uma vez ele falou o pai estava à morte, né? Já quase morrendo e tal, e ele falou para o pai e falou para a irmã, né? Falou para o pai, olha, ele sempre dava os conselhos para a mãe, para o pai, para todo mundo que estava desencarnando. Eu achava que era melhor você falar com ela, né, para acabar esse ódio, para não perpetuar esse ódio, conversar com ela, para saber o que aconteceu, para vocês não ficarem assim. E falou a mesma coisa para a irmã. Olha, papai já está quase que desencarnando, eu achava melhor você resolver isso com ela, né, porque é uma coisa que não vai trazer nada de bom, né, pelo contrário, vocês vão ficar assim e tal. E aí ele deixou os dois conversando. E ali naquele momento que ele deixou os dois conversando, eles fizeram quase que uma regressão de memória, os dois, e ali, que o Divaldo é que percebeu isso, né, como médium, eles ali conversando, o Divaldo percebeu que numa vida anterior, eles haviam sido também já casal, mas um casal que tinha uma trama envolvida de traição. E eles reencarnaram ainda com essa vibração, com essa sintonia, com essa sensação, né? Então essa luz que o Paulo fala aqui, né, dos antepassados, dessa fé, de tudo que ele fala aqui, dessa consciência
do que a gente está reencarnando por algum motivo, e ali depois que eles conversaram, que Divaldo percebeu essa encarnação anterior, a coisa se dissolveu e eles conseguiram se libertar, pelo menos naquele momento, e o pai desencarnar sem ódio, e a filha, depois da irmã, foi conversar com ele. Di, que eles chamavam todos de Divaldo de Di, olha que coisa, porque a gente passou a vida inteira brigando no ódio, e agora a gente conseguiu entender por que nós estávamos com toda essa diferença, né, que não existia esse amor, essa moderação. Então a força, essa fortaleza que eles estavam era de ódio, e eles precisavam do amor, né? Então, e para terminar esse pedacinho, fala assim: porque Deus não nos deu, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque quando nós começamos a estudar o Evangelho, ou quando nós começamos a seguir uma doutrina, uma religião, muita coisa acontece com a gente. Muita coisa errada acontece com a gente, como se a gente estivesse limpando. Mas muitas vezes a gente não consegue entender que aquilo é uma necessidade, porque a gente está começando a ver as coisas de uma outra forma. A gente começa a modificar algumas atitudes que antes a gente achava que era normal. E aí as coisas se tornam de uma maneira, muitas vezes, para muita gente, difícil. E as pessoas não conseguem suportar. Muitas pessoas que às vezes a gente encontra na doutrina e tal, aí somem, algumas têm coragem de falar, não consegui suportar, tive que mudar minha vida toda, mas mudar por quê? Aqui não se exige nada. Mas aquilo era da consciência da pessoa. Né? A consciência estava gritando, pedindo que ela mudasse. E quando ela encontra um caminho, que ela sabe que aquilo vai transformar a vida dela, ela fala, não, mas ainda não estou na hora. Eu vou ter que abrir mão disso. E o que muitas vezes a gente faz conosco? A gente nos sabota. Autossabotagem. A gente finge que está vivendo uma coisa e não está vivendo, está se escondendo. E foi o que aconteceu. Passa aí, vamos ver se a próxima Não, essa não, vai, depois eu volto para essa, pode ser? Vai, passa adiante. Isso, deixa aí, depois eu vou ler daqui a pouco isso. A gente finge que não está entendendo nada, ou a gente sabe, mas a gente não quer. Então, o que é sabotar? Sabotar é esconder aquilo que é o verdadeiro. A gente deixa ele de lado, assim, está debaixo do tapete, sabe? Porque se a gente tirar do tapete, vai ter que limpar. Para limpar, a gente vai ter que pegar pá, vassoura, pano. Não dá um trabalho danado? Dá um trabalho danado. Então, quando a gente chega nesse nível, assim, que não quer essa transformação, a gente sai e diz, não gostei, não deu, a gente se cobra muito, mas não existe cobrança. A cobrança é nossa. E aí foi o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. A estrada de Damasco, Paulo se viu sozinho. Quando ele realmente percebeu que não era mais aquela vida que ele queria, ele sai, tem uma foto aí, passa para mim, por favor, a foto dele aí. Vai. É porque eu cortei muita coisa. Aí, Paulo está na estrada de Damasco e vê uma luz muito forte. E aquela luz cega ele. Aquela luz era Jesus. Cega, mas não cega materialmente. Cega a visão dele, que ele tinha, e que não era a visão atual. Então, quando ele chega cego, no local onde ele ia, nessa estrada, ele fica um tempo cego, mas é a cegueira dele mesmo, que ele não queria enxergar como ele era. E aí, quando ele passa a enxergar o que ele precisava daquela transformação, ele passa a enxergar de uma outra forma, é o que acontece com a gente. E essa passagem dele, ele se sente só. Quando a gente muda a nossa vida, se transforma, quer fazer coisas que a gente melhora, a gente se sente muito só.
A gente se sente muito solitário na estrada, que nem Paulo. Porque a solidão, na realidade, essa solidão de Paulo e a nossa, quando a gente se transforma, não é uma solidão, mas é uma solidão nossa para uma transformação, para uma melhora. Por que se chama solidão? Porque a gente se sente sozinho. As pessoas que nos acompanhavam, quando a gente se transforma, não querem mais, você não faz mais, não, mas eu continuo a mesma pessoa. Vou sair, vou fazer, vou acontecer. Só algumas coisas que eu não quero mais para a minha vida. Mas por que? Não, porque eu vejo que não me faz bem. Então, essa transformação atinge as pessoas que também pensam da mesma forma, mas não têm a coragem que nós temos da mudança. Né? E aí, para a gente fazer tudo isso, foi o que aconteceu com Timóteo e com Paulo, né? Principalmente com Paulo. A gente tem que fazer uma coisa chamada ressignificar. Ressignificar, ou seja, ter uma transformação, modificar aquilo, fazer o que a gente já sabe, modificar. E essa ressignificação é quando a gente se limpa do que nós éramos e passa a vivenciar uma outra coisa. E muitas vezes, nesse momento da ressignificação, a gente perde a nossa personalidade, mas não perde não. Porque a gente estava vivendo, muitas vezes, uma outra personagem que não éramos nós. E quando a gente se encontra que nem Paulo, isso é muito difícil, mas é muito importante a gente entender. Quando a gente entende esse novo significado para a nossa vida, que a gente ressignifica a nossa vida, a gente não deixa de ser o que era, só que a gente modificou a forma como nós enxergamos. E tem uma outra, uma palestra, tem uma pessoa que ele é psicólogo e ele estuda esse livro aqui, ó. Esse livro foi uma amiga que doou, que deu de presente, é maravilhoso, Em Busca de Sentido. Esse Viktor Frankl, ele foi ele ficou no campo de concentração por um tempo. E ele ficou 3 anos no campo de concentração e escreveu o livro. Logo assim que ele saiu, ele escreveu o livro e lançou. E na época que ele lançou o livro, ele não botou o nome dele, que era para não interferir e tal. Ele achava que não tinha que botar o nome dele. Depois, em umas novas edições, é que ele botou o nome dele. E ele passa por esse campo de concentração e ele conta coisas que a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia do que acontece no campo de concentração. E assim que ele chega, a placa que está assim, em cima de Auschwitz, que é esse campo de concentração, diz assim: o trabalho liberta. Liberta o que o trabalho ali no campo de concentração? A gente lendo o livro pensa assim: meu Deus, o que o trabalho liberta ali? Liberta para o forno, né? Se essa liberdade que nós temos do Espírito, que o Espírito vai ficar livre. E ele conta muita coisa dentro desse livro, e tem assim 3 coisas importantes, são as 3 fases que geralmente as pessoas que vão para o campo de concentração, elas vivenciam. E ele conta coisas assim, só lendo, porque eu não quero entrar nisso, porque uma leitura, não é pesada não, é muito bonito o livro, é lindo o livro. Mas quando você começa a ler, você começa a querer pesquisar sobre os campos de concentração. Então era a aula das mulheres, a aula dos homens, era todo mundo dormindo 3, 6 numa mesma cama, né? Então ali ia acontecer de tudo. E as pessoas que não tinham nome, quando eles chegam no campo de concentração, você não tem nome, você não tem roupa, você não tem nada seu. Você é um número gravado aqui, né? Então ali você já não é mais ninguém, você é um número. Muitos gravam aqui, outros não, dependendo do campo de concentração. Alguns gravam aqui, outros não. Mas você tem um número, a sua roupa é um número. Então faziam até a transação com número, trocando um com o outro para ver família, para não morrer, entendeu? Então é uma coisa assim. Mas ele tem 3, ele coloca aqui 3 fases do campo de concentração, que é interessante para a gente ver como se assemelha a nós nas nossas mudanças, na nossa vida que nós vivemos, que a gente pode adaptar. Uma delas é a ilusão do indulto. Indulto é desculpa, né? A palavra indulto é desculpa.
E a ilusão do indulto. Então, quando chega lá, a primeira fase é essa, a ilusão do indulto. Ou seja, isso tudo vai passar. Não, isso é uma fase. Não é tão ruim assim. Então, eu sei que é por um momento, eu sei que as coisas vão melhorar mais para frente. Só que não é. Né? O momento que a gente passa, quando a gente passa por um sofrimento, aquilo não é longo para nós, imagina num campo de concentração, né? Tudo que ele via. E ele era lúcido, ele tinha saúde, ele conseguiu sobreviver, né? Então a primeira fase era essa. A segunda fase era da apatia. Depois de muitas coisas, a apatia. O que é apatia? Você fica. Ele via muitas pessoas assim. Não tinha mais sentido a vida. Não tinha mais o que fazer. O que eu vou fazer aqui dentro? Não tem mais o que fazer aqui dentro. O que eu vou fazer? A gente vê morrer, joga tudo assim em cima do morro, um morro de corpos, ou vai ser incinerado, ou vai para o campo de trabalho e não volta mais, porque não consegue, não come. Eles trocavam o pão, guardavam o pão aqui dentro do bolso. Às vezes eles trocavam o pão por uma corda de sapato que nem podia ter. Coisas assim que a gente não tem ideia. Então essa apatia chega no clímax. Quando está lá na ilusão do indulto, não, peraí, isso aqui você chega, não, peraí. Né? Não, isso aqui não está tão ruim assim, vai melhorar. Aí chega a apatia. Apatia, e aí, o que eu faço? E aí, quando aqueles que conseguem sair, é a terceira fase, é o estado de despersonalização. Olha só, viveu lá dentro 3 anos. Quando sai, e agora? Eu não sou essa pessoa para morar aqui fora, eu não sei nem mais morar aqui do lado de fora. Não sei nem mais quem sou eu. Né? Então, quando a gente chega nessa fase, eu trouxe esses exemplos para a gente, uma coisa bem absurda para nós que não vivenciamos isso, não sei se já vivenciamos, mas para a gente entender que nós passamos por essas 3 fases nesse cativeiro aqui que nós estamos, da carne, enquanto estamos na terra. A gente passa por essa ilusão do indulto, a gente fala, não, isso vai passar, não, isso é momentâneo, né? Aí depois, quando você entrega toda a sua energia para aquilo, e aquilo não acontece, o que acontece com a gente? Apatia. Aí você fica ali. Aí quando você consegue, né, sair, bom, agora eu vou. Aí a despersonalização. Por quê? Porque eu quero mudar. E para que eu possa mudar e seja uma pessoa daquela que eu gostaria que fosse, eu mesma, aí eu preciso tirar, como diz Jesus, o homem velho e colocar o homem novo. Isso tudo, quando a gente pensa assim, vamos atribuir então, já que o tema é dias melhores, vamos atribuir isso tudo a tudo que nós estamos vivenciando e a tudo que eu falei lá no início, quando a gente falou assim, de 2019, ano velho, feliz ano novo, né? Porque é uma coisa tão automática quando a gente fala, que a gente não percebe. E a gente entra nesse automatismo, gente, que a gente precisa raciocinar. E a doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada, ou seja, eu sei que isso vai acontecer, mas eu estou raciocinando. Eu estou lúcido para entender que isso só vai acontecer se eu fizer o movimento. Se eu não fizer o movimento, não vai acontecer. E nós temos muito essa mania, o hábito, de alguém ser o culpado. Né? Alguém é o culpado. Se eu sofro, alguém é o culpado. Se eu estou feliz, alguém é o culpado. Poxa, e eu? Eu só estou feliz se alguém me fizer feliz, né? Então, quando a gente fala de dias melhores, quando a gente escuta que Paulo falou para Timóteo, fortaleza, amor e moderação, é o que a gente precisa realmente. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos do amor para nos impulsionar, movimentar, mas nós precisamos da moderação. Porque toda essa agitação, essa euforia, que às vezes a gente vivencia, até nós mesmos, isso é muito perigoso, a euforia, né? Essa coisa, né?
não é crítica, nem dizendo, não pode ser, não é isso, mas presta atenção, porque o único prejudicado é você. Somos nós quando a gente age dessa forma, né? Então, quando nós estamos no nosso lar, né, que a gente às vezes não dá conta, briga, não quer, ou na rua, ou em qualquer situação, que a gente possa pensar, né, nesses momentos assim que a gente vivencia, raciocinar, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Né? E agora, volta lá naquela imagem daquele... Aqui. Isso aqui é Leon Denis. Isso aqui está no livro... Dá mais um clique, eu acho que é a lei... O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Ele é um espírita, foi o precursor, ele trouxe muita coisa boa para nós, com vários livros. E uma fala deles é essa daqui. Olha só que coisa linda essa fala. Evitemos as discussões ruidosas, inflamadas, aquela coisa. As palavras vãs, as leituras frívolas. Para a gente tomar cuidado com isso. Sejamos sóbrios de jornais. Olha que coisa interessante que ele fala. Porque na época tinha muito jornal, e hoje ainda tem, né? Mas só que em forma eletrônica e tal. Sejamos sóbrios de jornais. Sóbrio, ou seja, vamos ser concisos, vamos ter mais... Cautela. Cautela. Cautela, ótimo. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para o outro, torna o espírito ainda mais instável. Olha que coisa linda isso. É verdade. Vamos trazer para a vida real. Aí você está lá. Não, já li. Peraí, passa. Olha só, a gente faz isso. Agora com essa leitura visual, que agora a gente está tudo no visual. Visual, imagem, né? Então, olha só, ele diz para nós, para que a gente tome cuidado com isso. Ele faz passar continuamente de um assunto para o outro, torna o espírito ainda mais instável. E é o que a gente não pode ficar instável. A gente está no momento em que a gente tem que ter a fortaleza, o amor e a moderação. Vivemos numa época de anemia intelectual. Gente, olha que coisa mais atual. Que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela palavra oca e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Olha que coisa linda. Né? O que está acontecendo conosco, se a gente avaliar isso, né? A gente pensar mesmo. A palavra oca, aquela palavra que está oca, não há necessidade de falar, eu quero falar tudo que eu estou engasgada. Não fala agora não, porque quando a gente está engasgado, a gente vai falar coisa que não é nem nosso, está vindo até, sabe? Então espera, vamos falar na hora que a gente acha que tem que falar e se precisar, se não deixa, porque a gente sabe que as coisas vão ser respeitadas. É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas para fazer e compreender a fragilidade das coisas externas no estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Ele dá aqui também um roteiro para a gente fazer a nossa vida, para a gente pensar nas coisas que a gente vem fazendo. É um roteiro, né? Então, palavra oca, ler coisa que não há necessidade, porque às vezes a gente fica assim, né? Peraí, fulaninho, Thiaguinho separou da Fernandinha. Gente, não, tem que ver como é que é. Eu faço isso, gente, deixa eu ver o que é. Quero ver qual é a mulher que está apaixonada agora. Você fofoca, né? Mas a gente faz, a gente gosta disso, né? Nos move isso, não tem jeito, né? Então, hoje no programa da Fátima Bernardes, que a gente está de férias, aí estava vendo isso. Aí eles, num quadro lá, eles botavam assim, chamando pessoas aleatórias ali, o que você desejaria para o ano de 2020? Aí a gente achou interessante, ele chamou uma menina dos seus 11, 12 anos. Aí os outros adultos falam o que desejavam, o que você desejaria? Aí ela também falou assim, que eu deixasse de ser curiosa com a vida alheia. Que interessante. Aí ficou todo mundo assim, como assim? Ela falou, por que eu não posso ver uma amiga no celular que eu quero saber da vida dela, que eu quero saber da vida da outra, da outra, da outra. A gente achou isso muito interessante. Ela, com a pouca idade, se tocar, de tomar, como ela está tomando conta da vida do outro. Aí, foi bom você ter falado. Agora volta aquela imagem das duas moças com planta na mão.
Mas quando ela ficar da minha idade, ela vai acostumar com isso. Olha aqui que interessante essa imagem. As duas estão com planta na mão, cada uma com uma planta diferente. E a questão do livro dos Espíritos é assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, ele também é o causador dos sofrimentos morais. É isso que você estava falando. Olha só, ela está com a dela, só que a dela está menor, essa daqui já cresceu. Mas olha o olhar dela para a outra. A dela está mais bonita. Sabe o que a gente falou lá no começo, quando ele fala para Timóteo? A fé, a imposição de mãos, quando ele diz que nós trazemos essa luz, esses dons espirituais. É isso. Nós trazemos. Não há necessidade de ficar de olho na dela, porque a minha também vai crescer. Então, tudo isso, né, que a gente conversou, que Paulo falou para Timóteo, todo esse exemplo do Viktor Frankl lá na situação que ele vivenciou, a gente vai vendo que todas essas situações são importantes para a gente vivenciar. Todas. Porque uma menininha de 11 anos falou isso. Ela está olhando com aquele olhar de e agora? Né? A minha está muito pequenininha. Queria que a minha fosse daquela. Às vezes até quando a gente ganha alguma coisa que alguém dá, né? Assim, dá estou dando diferente para não ficar igual. Não, mas eu gostei daquela que o Adriano ganhou. Aquele santinho do Adriano é que eu gosto mais. Sabe essas coisas assim que a gente faz? Não é normal isso. Isso é normal do ser humano, pelo nosso estágio. Isso é normal. Não é normal se a gente fosse, né, superior. Nós não estamos ainda nesse nível. Né? Então, deixa eu ver mais uma outra aí. Não, vai, passa. Esse já foi. Não, esse eu não vou falar, que vai demorar. É como o joio e o trigo, né? Jesus deixa nascer o joio e o trigo juntos, para eles se misturarem. Aí alguém fala, não, mas tem que catar o joio do trigo, senão vai abafar o outro. Não, mas eles são parecidos, eles precisam nascer juntos, para que o bicho não coma. Sabe aquela coisa, quando a gente faz uma plantação, vem um bicho e come lá a nossa couve todinha, aí a gente planta outra coisa junto, uma salsa que tem cheiro, uma cebolinha que tem cheiro, que é para o jacu, para o jacu não vir comer a sua couve, porque é a couve que eles amam, aí você planta um monte de coisa que tem cheiro em volta, é isso. Tem que nascer junto, porque se nascer juntos, vai proteger um o outro. Olha como é a sabedoria divina, né? Jesus traz para nós tudo isso, esses ensinamentos, né? Eu acho que deixa eu ver se tem mais algum. Agora seria a música do coisa, mas eu não vou, já está na hora. Música do Júlia. Vê, passa aí. Paulo, é porque eu inverti muita coisa. Não vou botar essa música agora não, porque eu acho, será que vai sair aí a música? Tem que entrar lá na pasta, porque não tem um vídeo. O Júlia é um rapaz espírita de um outro grupo lá da cidade, do Oswaldo Cruz. E ele nasceu, acho que quando ele nasceu na barriga da mãe, ele já nasceu com violão. Né, Marquinhos? Marquinhos conhece ele também. Ele já nasceu com violão. O garoto, a namorada dele é o violão. É o violão, ele tem um monte de violão, e o menino, ele hoje é um homem, né? Mas ele compõe músicas, e ele compôs essa música linda. Mas não tem vídeo, porque é no blog dele. O blog dele não tem vídeo, só tem a voz dele. E aí eu peguei a música, e a música, como é muito bonita e tem muito a ver, eu trouxe para a gente incentivar aos nossos jovens que são músicos e que fazem músicas espíritas, né? E é para incentivar essa parte aí do Júlio. Pode ser? Então vai lá. Só ver a altura ali. Como Saulo em Damasco, eu preciso despertar, deixar
deixar pra trás a noite do orgulho e um novo sol contemplar, permitir surgir o Paulo convertido ao amor, decidido a renegar o homem velho e seguir os passos do Senhor, e fazer o que eu puder pra me redimir. Não importa o que passou, mas o que está por vir. Entender assim que ao escolher o bem vou descobrir, enfim, a melhor versão de mim. Certamente no caminho vou cair e levantar, aprendendo entre flores e espinhos que vale a pena continuar. Mas se a dúvida vier pela dor que me alcançar, vou fortalecer a minha fé em Cristo. Ele nunca vai me desamparar. Vou fazer o que eu puder pra me redimir. Não importa o que passou, mas o que está por vir. Entender assim que ao escolher o bem vou descobrir, enfim, a melhor versão de mim. A melhor versão de mim. A melhor versão. Então, olha só que coisa linda, né? Nessa primeira parte que ele repete, ele fala, e fazer o que eu puder. Aí a gente já não fala ele fala, vou fazer o que eu puder. Então, essa transformação, tá? E era isso, então, que eu queria trazer para todos nós, inclusive para mim, porque o primeiro a estudar é o primeiro que precisa de tudo isso que a gente lê e estuda, que a gente possa fazer essa nova versão de cada um de nós através dos ensinamentos de Jesus, através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos positivos, e que o nosso 2020 seja verdadeiramente uma transformação moral. Que a gente hoje tem condições de poder pensar dessa forma. A gente não tinha, mas hoje nós temos. E se nós estamos aqui, é porque nós podemos. Nós temos a fortaleza, temos o amor, temos a moderação para que a gente possa seguir em frente. Tá? Muito obrigada e que Jesus nos ampare, hoje e sempre.